Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu desenvolvi esse plugin. Dá uma olhada, ó. Identifica blocos. Parece mágica, né? Você viu como apareceu rápida? O que que é esses negócios azul que começou a aparecer aqui? Do nada aí, ó. Isso aqui nada mais é que a identificação dos suportes de tubulação de um projeto que eu estou fazendo aqui. Então, como eu tinha que fazer esse trabalho, eu não queria fazer esse trabalho aqui manualmente, porque isso ia dar um trabalho danado. Aqui eu peguei só uma parte dos suportes, então tem projetos que é muito maior que isso. Então eu resolvi fazer um plugin para fazer esse trabalho para mim, que era um trabalho braçal. Então, fica no vídeo até o final que eu vou te mostrar como que eu fiz esse plugin aqui e por que que eu fiz esse plugin, qual que é a aplicação real disso, tá? Isso aqui é uma aplicação real que eu uso aqui no meu dia a dia, beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos começar aqui com o porquê que eu fiz esse plugin. Para que que serve isso aqui? Então, a gente tem eu trabalho com um projeto de tubulação industrial, para quem ainda é novo e não me conhece. Então, todas as tubulações, ela tem alguns documentos que a gente precisa gerar desse projeto. E um desses documentos chama planta de tubulação. Eu estou com uma aberta aqui, ó. Isso aqui é uma planta de tubulação, tá? É um projeto genérico aí. Eu peguei um trecho de um projeto ali, dei uma mexida nele ali para descaracterizar e tá aí. Então, aqui nesse projeto eu tenho a representação das tubulações, que foi gerada aqui do Plant 3D. E eu tenho os suportes que foi modelado e também eles estão aparecendo aqui. Só que qual que é o problema? O problema é que eu preciso identificá-los aqui, né? Porque como é que quem pegar essa planta de tubulação, como é que o cara vai saber que suporte que é esse daqui? Então eu tenho que de alguma forma identificar esse suporte para que essa pessoa encontre o desenho correspondente àquele suporte e ela possa fazer, a montadora, no caso, faça a fabricação e a montagem desse suporte durante a execução do projeto, tá certo? Só que um dos problemas é que aqui fica muito difícil de eu taguear, né? Como que eu vou saber que tag, qual que é esse tag aqui, ó? Ele tá aqui e tudo, mas eu não tenho como saber que tag que é esse cara aqui, né? E aí, e assim vai, ó, todos eles, tá vendo? Então, e dá muito trabalho você ficar puxando aqui item a item, né? Mesmo o Plant tem recurso para ir puxando, mas eu teria que puxar essa informação item a item, clicar com o botão direito, vir aqui em anotações e tal, e sair puxando um a um. Isso dá um trabalhão. Por isso que eu resolvi fazer esse plugin aqui. Deixa eu te mostrar aqui de uma forma rápida como é que esse plugin funciona, tá? Para você entender. Então, eu tenho esse tudo em 3D aqui, tá vendo, ó? Tá? Então aqui é tudo 3D, tudo modelado, os suportes tá todos modelado, né? Eu posso chamar a tubulação aqui se eu quiser, né? Então, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui a tubulação. Ó, é esse cara aqui. Vou chamar a tubulação junto aqui para vocês entenderem melhor o que que é isso aí, ó. Tá vendo? Ó? Então isso aqui é a suportação das tubulações, tá certo? Tubulações elas não vão ficar voando ali, flutuando no no nada, né? Sem ter suportação. Elas precisam ter alguma coisa que faça essa suportação delas aí, certo? E aí, esses suportes aqui, eles são blocos, né? Apesar deles terem modelado 3D, mas eles são blocos. Se você abrir a propriedade deles aqui, você vai ver que ele é um block reference, tá vendo? Ó? Então, eu pedi para a pessoa que fizer, que ia fazer o projeto de suporte para mim, eu pedi para ele modelar e transformar num bloco e dar um nome para ele, tá vendo? Então, o nome aqui desse bloco é SP52, que é aqueles tags que vai vir lá na planta de tubulação depois, certo? Então, aqui foi mais para vocês entenderem um pouquinho que é, do que se trata isso aqui. Mas, uma vez que eu tenho o projeto pronto aqui, aí eu extraí a planta de tubulação, o que que eu vou fazer? Eu vou Deixa eu tirar fora esse cara aqui, novamente. Espera um instante. Vamos lá. Abriu na outra tela. Beleza. Pronto, tirei fora aqui a tubulação. Daí eu extraio a planta de tubulação, que é essa, que é uma vista 2D, né, do projeto, que é essa vista aqui, tá certo? E apareceu aqui os suportes. Agora eu preciso identificar esses suportes. E aí, para mim não fazer isso manualmente, como eu já expliquei, eu já tenho ele modelado aqui, eu fui lá e criei o plugin. E aí eu coloco ele aqui numa vista de topo, né? Poderia ser uma outra vista, mas nesse caso eu quero uma vista de topo aqui. E aí eu vou acionar o plugin. O plugin eu chamei de identifica blocos. Cadê? Aqui, ó. Identifica blocos. Tá vendo aqui embaixo, ó?
Identifica bloco. Daí ele pede para mim informar a escala, né? Informe o valor da escala. Por que o valor da escala? Porque a planta de tubulação, eu posso fazer ela em diversas escalas. Ora, eu posso ter uma situação que eu vou fazer ela 1 para 20, 1 para 30, 1 para 50, 1 para 25, enfim. Isso pode variar. Então, por isso que eu dei essa opção da pessoa informar a escala. Nesse caso aqui, eu vou colocar a escala 1 para 25, né? No caso, é só digitar 25, tá? Não precisa 1, né? 25, e aí eu dou um Enter. E aí ele já colocou todos os pontinhos azul aí, são a identificação dos suportes para mim, tá vendo? Aqui eu posso movimentar ele igual aqui, ó, aqui ficou tudo por cima, aqui eu posso fazer isso aqui, ó. Aí eu vou puxar esse cara aqui para cá, ó. Para mim não puxar um a um, eu vou dar um stretch aqui. Vou puxar todos esses caras aqui, ó. Vou tirar o próprio suporte, né? Vou puxar eles para baixo aqui assim, ó. Tá? Esse aqui que ficou um por cima do outro, eu vou puxar, né? Vou acertar ele aqui, ó, para ele não ficar congestionado ali. Observe que quando eu mexo o texto, o líder já se ajusta, né? Porque isso é uma característica do próprio líder, né? Não tem nem a ver com o plugin em si. Se você criar um líder manualmente, ele vai ter esse comportamento. E beleza, aqui eu acho que ok. Aí, uma vez que eu tenho esses caras aqui pronto, o que eu faço? Eu simplesmente seleciono todos eles, né? Eu uso o comando similar aqui, ó, select similar. Pega esses dois caras, pronto, tá, selecionei tudo. Aí eu vou dar um Ctrl Shift C, vou pegar nesse ponto aqui, vou pegar e vou levar lá para o meu projeto de tubulação, que é esse cara aqui, ó, minha planta aqui, beleza? Daí eu entro aqui dentro da janela, ver qual foi certinho o suporte que eu peguei como referência, esse do meio aqui, beleza? Então eu entro dentro da janela e dou um Ctrl V aqui, né? Eu poderia colar fora da janela também, né? Se eu quisesse, aqui direto no layout aqui, mas eu prefiro colar lá no model mesmo, já que todo o resto tá lá no model, eu vou colar no model também. Daí eu venho dando uma maquiada aqui, né? Ah, esse aqui ficou por cima. Eu entro aqui na janela e vou puxando, né? Da janela, na janela, eu consigo puxar aqui, né? Pego o texto, eu sempre puxo pelo texto, né? Que daí ele não perde o vínculo ali com a seta de chamada, beleza? E vou arrumando. Então, assim, o trabalho aqui está pronto, né? Você viu que foi muito rápido, né? Então, o plugin ele tem essa característica aqui de ajudar a gente muito nisso. E aí muitas pessoas podem pensar agora, cara, esse plugin deve ser um negócio cabuloso de fazer. E, cara, vocês vão ver que ridículo que foi fazer esse plugin aqui. Foi a coisa mais simples que você pode imaginar. Só que, claro, né? Eu já tenho bastante conhecimento, né, na execução dos plugins, na criação de plugin. Então, eu já tenho uma base de dados de código aqui que eu basicamente vou só copiando e colando e vou montando os plugins com base na necessidade que eu tenho, né? Então, vamos lá pro Visual Studio, que é onde eu desenvolvo os plugins, e eu vou mostrar para vocês como que eu desenvolvi esse cara aqui. Beleza? Então, vamos lá. Minimizar aqui. Eu acho que eu já estou com ele aberto aqui. Eu já deixei um projeto criado aqui para a gente não perder tempo, tá? Para esse projeto que a gente vai desenvolver aqui, eu chamei ele de Tag Blocks, para não ficar com o mesmo nome do que eu já desenvolvi antes, tá? Então vai ficar Tag Blocks. E aqui eu tenho do jeito que eu criei o projeto, ele está aqui. Eu não criei uma linha de código ainda, não tem nada, tá tudo vazio, classe 1 e normal, padrão, beleza. Aí o que eu vou fazer? Como eu já tenho um monte de código, eu não fico ali escrevendo linha por linha dos códigos, né? Eu simplesmente copio de outros projetos que eu já tenho e vou trazendo para cá. Igual, por exemplo, eu tenho um código aqui que eu chamo, que é o código que eu desenvolvi lá no meu curso de plugins, que eu tenho um curso completo de plugins lá. Eu já desenvolvi uma rotina lá chamada seleção na tela. Então eu vou começar tudo por essa rotina chamada seleção na tela. Então eu vou copiar ela. Eu copiei a rotina aqui, ó. Vou colar ela aqui para você ver, ó. Essa é a rotina, seleção na tela, beleza? Daí eu vou adaptar, né? Isso aqui é um código de base ali para mim poder iniciar, né? Para mim não não começar do zero. E outra coisa que eu preciso fazer é dar os imports aqui, né? Das bibliotecas aqui, senão eu não vou conseguir trabalhar também. Então eu vou copiar aqui também, que já tem pronto aqui, ó. Geralmente eu colo tudo essas aqui, tá vendo, ó? A única que eu não estou usando nesse código é essa que está mais em cinza aqui, ó. Esse tom de cinza aqui, ó, geometria, tá certo? O resto aqui eu estou usando todas elas, né? Tanto que se eu desabilitar uma aqui, ó, alguma coisa fica vermelho, tá vendo? Ela ficou vermelha porque ela fazia parte daquela rotina ali que eu desabilitei, daquela biblioteca ali. Então, beleza. Aqui eu tenho uma rotina que faz uma seleção, só que ela está fazendo uma seleção de uma polyline. Eu não vou selecionar a polyline, então só para você entender o fluxo do plugin.
quando eu executo o plugin, qual que é a ordem que as coisas acontecem? O que acontece, ó? Isso é, na verdade, ter essa visão do que fazer, do que programar, eu acho que é a parte mais difícil. Deixa eu deletar aqui novamente isso aqui, ó. É isso aqui, certo? Beleza. Ó, quando eu aciono o plugin, ó, identifica bloco. A primeira coisa que acontece, ó, ele pede para mim informar o valor da escala. Beleza? Aí eu informo o valor da escala, 25. E aí ele já executou, já fez o trabalho dele, percebeu? Então, assim, o que eu preciso fazer aqui? Ter uma rotina que pede essa escala para mim, ter uma rotina que vai selecionar todos os blocos, só que de forma automática. Você vê que ele não pediu para mim selecionar os blocos, ele já selecionou os blocos de forma automática ali e já fez o trabalho. Então, essa rotina de seleção de bloco é tipo assim, eu preciso criar um filtro para ele selecionar só o que é bloco, trazer todos os blocos que tem nesse desenho para mim, e ele vai percorrer ali um a um desses blocos e colocando esse texto com essa seta aí para identificar os blocos. Isso é o plugin, beleza? Então vamos lá para o código que você vai entender melhor. Então tá aqui, ó. Na seleção na tela, ele vai me mandar lá para a tela para mim poder selecionar alguma coisa na tela. Nesse caso, como eu quero selecionar tudo, eu poderia até pegar outra rotina, né? Não, em vez de começar com essa seleção na tela aqui, poderia começar com ter uma outra rotina aqui que chama selecionar tudo, ó. Deixa eu copiar aqui também. Eu desenvolvi lá no meu curso lá. Lá eu explico cada coisinha de cada linha de código que tem nessas rotinas. Aqui eu não vou explicar isso porque vai demorar um tempo, senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? Então é o seguinte, ó. Eu tenho uma rotina aqui chamada selecionar tudo. Eu vou mudar o nome dela aqui. Eu vou colocar assim, ó. Vou colocar assim, ó. Tag blocks. Vou chamar o nome do comando, o mesmo nome que eu dei para o plugin aqui, ó. Tag blocks, beleza? Comando tag blocks. E aqui, essa rotina aqui, eu costumo deixar com o mesmo nome aqui, ó. Tag blocks. Eu sei que o comando tem a ver com essa rotina aqui, beleza? É só um costume, não precisa ser igual, mas é só um costume que eu tenho que fazer. Beleza. Então aqui eu já tenho o acesso aos bancos de dados, já tenho isso aqui é uma mensagem de escrita, eu não vou colocar isso. Aqui eu tenho a seleção em si, ó. Tá vendo? Edit Select All. Ou seja, Select All ele está selecionando tudo. Só que quando ele seleciona tudo, ele não tem um filtro. Ou seja, eu não quero selecionar tudo, eu quero selecionar só o que é bloco. E aí é onde entra os filtros, né? Deixa eu copiar um filtro aqui. Ó, isso não é isso aqui. Então aqui eu tenho esse filtro aqui, ó, que eu vou usar esse filtro aqui, beleza? Ó, cadê? Colou não? Então tem o filtro e depois do filtro eu vou selecionar. Eu acabei deletando, né, o trecho de código de seleção, mas é esse aqui, ó. É a mesma coisa, você vai ver que não mudou nada. Ó. O comando é o comando select all, ó, tá vendo? Ó? Select all. Então o que eu fiz? Eu tenho um filtro aqui, fiz o filtro aqui, esse insert é o bloco, né? E aí eu fiz a seleção e aqui já retornou toda a seleção para mim. Daqui para frente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma condição if aqui só para me checar se essa seleção ela foi bem sucedida ou não, né? Porque se ela não for bem sucedida, ela vai causar um erro e aí pode dar algum problema, um fatal erro, alguma coisa no AutoCAD. Então eu só vou para frente se essa seleção tiver ok, senão eu cancelo a operação aqui mesmo, tá? E aí eu mando uma mensagem falando aqui, ó, que não há objetos no desenho, alguma coisa assim, tá? Aí eu ponho a mensagem que eu quiser aqui, e aí eu aborto a missão, que aborta a transação, beleza? Aqui dentro eu vou colocar um laço, e aí esse laço aqui é onde tudo vai acontecer. O meu código aqui para poder fazer o que eu quero fazer vai acontecer exatamente aqui dentro. A primeira variável que eu costumo declarar aqui, ó, é uma variável que cria um objeto do tipo que eu estou selecionando. No caso é um tipo de bloco. Nesse caso aqui, ele está como um objeto genérico, uma entidade genérica, e eu não quero uma entidade genérica. O que eu quero aqui, deixa eu diminuir esse negócio aqui, ó. Aí, ó. O que eu quero aqui é um bloco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que essa entidade é uma entidade bloco. Beleza. E aqui eu vou colocar um block reference. Tá? E aí eu vou copiar esse block reference e vou colocar aqui no final também, ó, um entity reference. Pronto, essa é a adaptação que eu fiz. Se eu estivesse selecionando linhas, né, lines, eu colocaria aqui line
e aqui line. Se eu estivesse selecionando o círculo, então eu colocaria aqui circle e aqui circle, tá? É isso, basicamente. Aí, ok, aqui tem um if, né, que no nosso caso a gente não vai precisar desse if aqui. Aí eu vou deletar ele, pronto. E aqui é o bloco, aqui é o laço que vai percorrer toda a seleção. Tudo que eu selecionei, ele vai percorrer um a um e vai fazer alguma coisa dentro desse um a um. Daí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou começar a obter algumas coisas. Por exemplo, eu quero obter o nome do bloco, que é a informação que eu vou escrever no texto lá. Então, para obter o nome do bloco, como que eu faço? Eu crio uma variável aqui, dim, underline, e chamo de... Underline é alternativo, tá? Eu posso colocar só assim, ó, nome bloco, por exemplo. Nome bloco as string, né? E aí essa variável vai ser do tipo string aqui. Então, texto. E aí eu vou atribuir um valor para ela já, igual a int bloco, que é esse cara aqui, ó, int bloco ponto name. Beleza. Aí eu vou pegar o nome, vou pegar o layer, o que mais? Eu acho que o layer vou copiar aqui que já está pronto, tá? Porque é igual, tá? É a mesma coisa, então você em vez de aqui embaixo, aqui, ó, veja que o código aqui é tudo igual para só, é claro, vai mudar aqui os nomes das variáveis que eu dei, né? Então aqui, ó, vai ver que é igualzinho aqui. E aqui no final, em vez de você pegar o nome, você pega o layer, né? E se você quiser pegar alguma outra informação, você pega a informação que você quiser aí. A posição do bloco, né? Se você quiser, aqui eu peguei o layer ID, né? É só layer. Layer. Por exemplo, se eu quisesse pegar a posição do bloco, a rotação do bloco. Ah, eu declarei de novo aqui, né? Tá. Então, isso aqui, ó, ele está com esse vermelho porque eu declarei duas variáveis com o mesmo nome. Nesse caso aqui, ele vai ser layer, né? Não vai ser nome de novo, vai ser layer, beleza? Ok, então aqui é o layer. E aí vai. Depois disso, eu preciso da posição do bloco também, né? Que é outra coisa que a gente precisa pegar. Por que eu preciso da posição? Porque como eu vou inserir ali uma seta de chamada com esse texto, onde que eu vou inserir? Eu preciso saber qual é a posição exata que eu vou inserir esse texto, beleza? Então aí, eu preciso criar aqui uma outra variável que é do tipo ponto, né? Ou seja, ele é um ponto 3D ali, então eu vou chamar ele de ponto 3D. Ponto 3D. E aí ele vai ser do tipo point 3D. Aqui, ó. E aí eu vou colocar aqui que ele é igual a um new point 3D. E aí esse novo ponto 3D aqui, eu tenho que passar as coordenadas aqui, ó. Seja 000 ou qualquer valor. Só que no caso nosso não vai ser 000. O que vai ser aqui? Vai ser as coordenadas do bloco. Então eu vou pegar o bloco, que é esse cara aqui, ó. Não o nome, né? É isso aqui, a entidade bloco. Vou jogar ele aqui e vou colocar assim, ó, ponto position ponto x. No caso, eu quero a coordenada x primeiro. Agora eu posso copiar isso aqui tudo de novo. Então, Ctrl C aqui. Vou jogar aqui. Vou colocar o ponto. Aqui tem uma sacada que é o seguinte. Como eu quero jogar esses textos meus na planta, eu vou deixar tudo no 00. Independente se eu sei que a minha maquete ela tem uma altura em Z ali que ela que vai variar em Z também, né? Os blocos vai estar na posição Z diferente. Só que eu quero que ele jogue todo na posição 0, para ficar tudo no mesmo nível ali. Então, eu vou manter 0 aqui no final, beleza? É isso. Então, aqui eu captei esse ponto, beleza? Só que depois que eu captar esse ponto, eu tenho que fazer algumas adaptações, porque eu não vou inserir esse ponto necessariamente ali no mesmo ponto do bloco, né? Porque, na verdade, assim, ó, o meu líder, né? Ele vai começar nesse ponto do bloco, aí ele vai ir para um outro ponto e para outro ponto. Quer ver, ó? É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar no AutoCAD, ó, para você ver como é que funciona. Você tem que pensar como se você fosse fazer o líder manualmente. Então, se eu fosse fazer esse líder aqui manualmente, como que eu faria? Eu vou iniciar ele aqui, e aí eu tenho que dar um outro ponto de sequência aqui e um outro ponto para cá. Certo? Então, entrou foi line, né? Entrou aqui ali, ó. Um ponto para cá, ponto para cá, ponto para cá. Deixa eu pintar aqui para ele ficar igual, que é no mesmo estilo. Aí, ó. Tá vendo? Então, assim, então eu tenho que ter essa coordenada e eu tenho que acrescentar uma coordenada para cá e uma coordenada para cá. Então, como é que eu fiz isso? Eu criei uma variável, né? Eu simplesmente vim aqui, criei uma variávelzinha aqui só para mim poder dar essa distância, né? Eu vou copiar ela aqui, ó. Eu costumo jogar as variáveis que eu crio de apoio sempre aqui em cima do código, ó. Então eu coloco aqui, ó, dim distância, eu chamei de dist texto, né? Distância texto, sei lá, alguma coisa assim. É esquisito isso aqui, né? Mais esquisito aqui, ó, dist texto. E aí eu falei que esse dist texto vai ser 15. Ou seja, eu quero criar uma variável, só que eu estou pensando aqui como se a escala fosse 1, tá certo?
Então, quando eu tenho... Imagina que se eu estivesse trabalhando aqui na escala 1 para 1, né? Deixa eu pegar aqui, ó, na parte do layout aqui mesmo, ó. E eu fosse fazer esse líder aqui, ó. Eu vou fazer ele aqui, ó. Vou pegar ele aqui, aí eu vou puxar aqui assim, ó. Travar o F9 aqui, ó. Aí eu vou colocar assim, ó. Arroba x 15, vírgula menos 15. Olha o que vai acontecer, ó. Olha, veio aqui, ó, tá? E aí eu vim para cá, beleza? Só, se você observar, ele vai estar mais ou menos parecido aqui, ó. Tá um pouquinho diferente, né? Mas beleza, eu vou colocar 15 ali, tá? Beleza. E, e, e aí eu vou seguir com o código. Essa distância aqui, ó, eu vou usar ela para poder adaptar o meu líder ali, para determinar o ponto que eu vou usar no meu líder, beleza? Vou copiar essa linha de código que eu já fiz essa adaptação aqui e vou só te explicar como é que é, ó. A próxima linha aqui, ó. Ou seja, ó, eu peguei esse ponto 3D aqui e aqui embaixo eu criei um outro ponto 3D, ó. Tá vendo? Eu chamei de point text, ou seja, é o ponto de que eu vou inserir o texto. O meu texto ali eu vou inserir naquele ponto. Então, eu criei o seguinte. Peguei esse ponto 3D, eu vou colar ele aqui, ó. E essa distância é aquela distância aqui de cima, ó, certo? E beleza? E tem uma outra variável aqui que é a SC, é a variável escala, né? Ou seja, eu tenho que captar essa escala também. A princípio eu vou só declarar ela aqui em SC as string. Na verdade, eu vou colocar como decimal. Vai ser um valor numérico, né? Só para ela sair o x ali, mas eu não atribuí valor nenhum para ela ainda, que a gente ainda vai ver como é que a gente vai atribuir esse valor para ela. E aí, beleza. Eu tenho esse ponto. Agora eu tenho o ponto de inserção do texto. Então, esse texto, esse aqui vai ser o ponto de inserção onde eu vou inserir o texto. Vamos falar assim, ó. O bloco vai estar aqui e eu vou inserir esse texto 15 para K, 15 para X e 15 para Y, para cima, tá? Foi o que eu defini aqui, ó. Você pode observar que o que eu fiz, ó? Eu peguei o ponto 3D X, né? Mais a distância que eu dei aqui nessa variável que foi 15, e aí estou multiplicando esse 15 pela escala. Só que a escala, a princípio, vamos atribuir aqui, ó, vai ser 1, a princípio. Tá? Então, ele vai ser 15 mesmo. Só que quando eu mudar a escala, aí ele vai se multiplicando, beleza? E o y eu fiz a mesma coisa. Peguei o ponto y aqui e acrescentei aqui, ó, mais a distância, beleza? Vezes a escala, beleza? O z é zero, vai ser sempre zero. Ok. Feito isso aqui, agora é só criar o texto, né? Eu preciso criar o texto e depois criar o líder, né? Para mim poder criar esse texto aqui e criar o líder, eu vou precisar de acessar o Model Space para mim poder desenhar ele no Model Space, ou se eu estivesse desenhando no Paper Space, enfim. Para fazer esse acesso ao Model Space, eu preciso dessas duas linhas de código aqui, ó. Aqui é a tabela block table, né, que é o banco de dados, block table, e aqui é o block table record, que é o próprio model space, certo? É isso aí. Não vou perder muito tempo para explicar isso aqui não, que senão vai ficar muito longo. Aí, ok. E agora o próximo passo é criar um texto. Como é que eu crio um texto? Eu faço isso aqui, ó. Dim txt, por exemplo, as. Nesse caso eu vou criar um mtexto, tá? Então eu vou colocar assim, mtext. Ok. Eu vou dar um ok. E aqui eu vou colocar que ele é um new mtext. Beleza? Esse foi escrito errado aqui. New mtext. Ok. E dou um enter. Aqui geralmente eu coloco uns parênteses aqui, abre e fecha, porque eu vou atribuir as características desse mtext aqui embaixo. Então eu vou pegar esse txt aqui, ó. Eu posso chamar, em vez de txt, eu posso chamar de mt, né? Que é o mtext, beleza? Aí eu pego esse mtext e vou mexendo aqui, configurando, né? A primeira coisa que eu quero configurar aqui é o valor dele. Então, o mtext.contents, que é o conteúdo do texto, vai ser igual a quem? Ao nome do bloco. Esse cara aqui, ó, o nome do bloco. Aí eu venho e jogo ele aqui. Beleza. Agora o próximo, mt, por exemplo, pode ser o layer. Qual que vai ser o layer? O layer desse cara vai ser igual a quem? Ao layer que eu criei lá em cima. Que eu obtive lá em cima, que é esse cara aqui, ó. Beleza? E aí vai. A altura do texto. Ponto text. Aí eu posso pegar o quê? Cadê? Ponto high text.
high text, né? Text high, alguma coisa assim. Text high, text H. E aí vai ser igual a quem? Ah, eu posso pôr um valor chumbado aqui, 2,5, por exemplo, que vai ser um texto padrão, 2,5, só que ele vai ter o fator de escala, né? Porque quando eu mudar a escala, eu preciso multiplicar esses 2,5. Então, eu vou fazer 2,5 vezes o SC, que é o fator de escala. Porque quando a escala for 1, vai ser 2,5 mesmo. Quando a escala for 10, vai ser 25 e assim sucessivamente, beleza? E eu posso aqui mudar a cor. Claro que não é uma coisa muito inteligente, né? Mas eu vou fazer aqui só para não ficar na... Porque do jeito que está aqui, ó, como eu fiz o texto aqui, ó, eu criei o texto, atribuí o valor para ele, coloquei no mesmo layer e coloquei a altura. E aí, se eu quiser mudar a cor dele, eu posso pegar o mt.color, color index, que vai ser igual a, vou colocar aqui 150, que é aquele azul que eu usei lá no outro, tá certo? Beleza. Uma vez que eu criei o texto, esse texto aqui está criado, só que ele está criado em memória, beleza? Eu preciso atribuir ele para o banco de dados. Aí, para atribuir ele ao banco de dados, eu preciso desse código aqui, ó. Ó, que é esse cara aqui, tá certo? Ó, eu estou pegando o mtexto, que é esse cara aqui, ó, e estou passando ele aqui para o block table record e estou adicionando ele no block table record. Esse block table record nada mais é que o model space, beleza? Ele representa o model space. E aqui é a transação, que cria uma nova linha no banco de dados e salva a coisa toda, beleza? Ok. Aí, feito isso aqui, eu criei o texto e agora eu preciso criar o líder e depois atribuir esse texto ao líder, vincular esse texto ao líder, tá? Então aí o que eu vou fazer? Para criar o líder é a mesma coisa disso aqui, ó. Só que eu vou vir aqui e vou colocar assim, ó. Dim ld as leader, aqui, igual a new leader, entendeu? Então, basicamente, você criar os objetos no AutoCAD aqui é assim. Aí você deixa ali, e aí você vai atribuindo aqui os valores. Eu não vou ficar preenchendo manualmente, vou copiar isso aqui tudo já, tá? Olha só, vamos lá. Ctrl C, vou jogar aqui, ó. Beleza? Então tá aqui, ó. O LD, eu peguei aqui, ó, o append vertex, ou seja, é o ponto dele ali. Então, esse ponto aqui é o ponto de inserção do início ali dele, tá? Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó. É o ponto 3D. Vou pegar e vou jogar ele aqui, beleza? Esse segundo vértice do líder vai ser o ponto de inserção do texto, tá? Então, vamos lá, só para você entender, ó. Vou pegar o CAD aqui, para ficar bem claro isso. Então, imagina que eu tenho um bloco, e aí o primeiro ponto é o ponto do bloco, onde eu começo o bloco. O segundo ponto é o ponto onde eu tô do texto. E aí é só isso, porque aqui eu já dou um enter, ó. E aqui, se eu quiser, eu já escrevo o que eu quiser escrever, ó. Toma, toma, ó. E aí ele já vinculou, tá vendo? Esse texto aqui agora ele já está vinculado a esse líder, ó. É isso aqui, ó. Para onde eu mexer, ele vai. Tá? E é exatamente isso que a gente está fazendo no código lá. Vou trazer de volta aqui o Visual Studio. Beleza. E aí eu tenho aqui o scale, né? Que eu aplico o scale aqui no líder, porque se for diferente de 1, ele vai aplicar o scale aqui, né? Que se for 1, vai ser 1, enfim, vai lá. Aqui eu tenho o layer, né? E aí eu atribuo o layer aqui também esse cara e mudei a cor aqui para 150 também. Então é isso. Depois disso aqui, eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz com o texto aqui, ó, que é adicionar no banco de dados, eu preciso adicionar o líder também no banco de dados, beleza? E também eu preciso adicionar o texto no líder, que não fiz isso ainda. Então, para adicionar o texto no líder, é esse cara aqui, ó. Vamos lá. Primeiro eu preciso adicionar o líder no banco de dados, né, e no model space, porque senão, se eu não tiver o líder, eu não tenho como adicionar o texto a ele, né? Então aqui eu adicionei o líder no block table record, que é o model space, e criei um novo registro no banco de dados adicionando esse líder. Beleza, é isso. O próximo código agora, que é o líder annotation, aqui, ó. No líder annotation, eu coloco o texto que eu criei, que é esse texto aqui, ó, esse mtexto ID, né? Aqui eu capturei o ID desse texto aqui, ó, do mtexto, para mim poder informar ele aqui, ó. É isso, beleza? Aí finalizou o nosso plugin praticamente aqui, né? Aqui o que eu tenho?
uma transação que salva, isso aqui é padrão para tudo que a gente for fazer, e aqui tem o abort da transação. E não tem mais nada. Eu só vou copiar essa mensagem aqui, ó. Já está pronto. Eu vou tirar essa mensagem, colocar essa mensagem aqui, ó. Aqui, na verdade, essa mensagem ela vai escrever na linha de comando do AutoCAD nenhum bloco selecionado. Se caso acontecer, lembra do else aqui, ó, do if else que eu falei? Se não selecionar nada, ele vai falar aqui, ó, nenhum bloco foi selecionado, beleza? Agora, o que a gente precisa fazer aqui ainda? A gente precisa só pegar uma rotina que vá para pedir para o usuário informar a escala. É só isso que está faltando agora. Essa rotina ela é muito simples e pequenininha. Eu vou copiar aqui, ó, que já está pronta. Dar um Ctrl C, trazer para cá. E veio aqui, ó. Eu chamei de essa rotina também é padrão que eu já tenho aqui no meu banco de dados aqui. Eu uso para muita coisa. Toda vez que eu preciso desse tipo de rotina, eu copio essa rotina e colo aqui. Ó, obter valor double. Por que é um valor double? É um valor porque ele pode ter casas decimal. Por exemplo, se eu colocar, eu quero que a escala seja 2,5, por exemplo. Então ele vai aceitar o valor 2,5, né? Não vai aceitar só a escala inteira. Então por isso que eu coloquei o valor double aqui. E aí eu pego aqui ó, um get double, tá? É esse comando aqui, get double, que me manda lá para a tela do AutoCAD para poder pedir para o usuário. Aí aqui eu passo a mensagem para o usuário, ó, informe o valor da escala. Né? E aqui eu faço um if aqui só para testar se o retorno aqui veio ok. Se veio ok, eu vou pegar o que retornou, o valor, né, do que retornou e vou retornar esse return. Essa rotina aqui ela é uma função. Então toda função ela tem que retornar um valor para quem está chamando ela. Observe que essa de cima aqui é uma sub. A sub ela não retorna nada, ela só executa alguma coisa. E a função ela retorna, tá? Obrigatoriamente ela tem que retornar. É tanto que se eu tirar aqui os return, ó, se eu desabilitar aqui, ela vai dar uma mensagenzinha verde aqui embaixo. Ela está falando que o valor não retorna, tá vendo? Não retorna um valor. Então, ou seja, uma função ela tem que retornar o valor. Ela não vai dar erro de execução, de compilação, nada se você não retornar. Mas o uso correto da função é que ela retorne o valor, beleza? E aí, por isso, na condição onde está ok, eu retorno o valor que o usuário digitou. Quando não está ok, eu retorno o valor 1. E aí, na pior das hipóteses, eu mantenho a escala como 1, beleza? E aí eu falo que nenhum valor foi informado para a escala e eu atribuí o valor 1, beleza? Ok. E aí, como é que eu chamo essa... Aí eu preciso chamar essa rotina aqui, ó, dar um Ctrl C nela, chamar ela aqui, ó. Em vez de eu colocar aqui, ó, dim, scale, decimal igual a 1, eu coloco que esse escala decimal vai ser igual a essa rotina. Acabou. É isso. Então agora, para atribuir o valor para essa variável, ele vai chamar essa rotina. E aí essa rotina vai ser executada e vai retornar. E aí por isso que é importante ser uma função, porque ela precisa retornar um valor para ser preenchido aqui nessa variável aqui, ó. E aí beleza, é isso. O nosso plugin está pronto. Aí a gente pode testar e debugar o código aqui. Então vamos lá. Vou dar um play aqui para a gente poder testar ele. Ele vai abrir o AutoCAD aqui automaticamente. Não abriu aqui ainda. Tinha um negócio na frente, eu cliquei aqui sem querer. Tá abrindo. Abriu. Só posicionar ele aqui. Centralizar a tela. Espera aqui, ó. Beleza. Então, aqui está o AutoCAD. O AutoCAD está aqui. Observe que tem as ferramentinhas aqui em cima que indica que a gente está debugando, tá, o código, beleza? Deixa eu mais para cá, né? E aí eu vou abrir esse arquivo aqui, ó, de suporte exemplos, para a gente poder usar ele para poder debugar, né? E aí só que agora eu tenho que carregar o plugin, né? Lá do ponto de debug, né? Porque senão eu não consigo. Não, é esse cara aqui, ó. Esse aqui é o antigo que eu já desenvolvi. Então, eu vou copiar o caminho lá do meu local de desenvolvimento. Daqui, ó, eu vou clicar com o direito aqui em cima da solução, aqui em cima do projeto. Vou vir aqui, ó, abrir pasta do gerenciador. Aí vai abrir esse cara aqui e eu vou vir aqui na pasta bin, i64, debug, e é esse cara aqui, ó. Eu vou copiar o caminho, Ctrl C, vou voltar lá no AutoCAD,
Vou colar o caminho dele aqui, carregar esse cara aqui, ó, tag blocks. Beleza. E aí o nome do comando que a gente deu foi tag blocks também, então vou digitar tag blocks, ele já apareceu aqui, tá vendo, ó, tag blocks. Vou selecionar ele e observe que ele já pediu aqui, ó, tag blocks, informe o valor da escala. Então qual que vai ser o valor da escala? Ah, vai ser 50. Então enter. E aí ele fez, já criou lá. Só que ele criou, deu algum erro aqui, tá vendo? Isso aqui é normal, ó. Tá vendo? É normal acontecer isso aqui. Às vezes a gente faz o código e parece que tá tudo certo, e o código tá tudo certo, só que tem um erro de lógica aqui, né? A gente pensou alguma coisa aqui na definição daqueles pontos de inserção dos blocos ficou errado. Vamos dar uma olhada aqui para a gente entender o que está errado aqui, certo? Deixa eu voltar para o código aqui. É por isso que é importante debugar e testar o código, né? Então, vou minimizar esses negócios aqui. Ficar mais fácil para a gente pegar o código. Deixa eu ver se eu consigo perceber o que está diferente aqui. Vou comparar com o meu outro código aqui, que vai ficar mais fácil, né? Engraçado que eu copiei, né? Copiei de lá e ainda deu errado, né? Deixa eu ver o que eu consigo perceber aqui, o que está diferente. Uau, cara. Ah, tá. Faltou definir uma coisa aqui, gente, ó. Aqui no mtexto, faltou definir o local do mtexto, né? Cadê o local do mtexto? Não tem. Então é isso que está errado. Então, como esse primeiro aqui eu fui fazendo aqui manualmente, né? Eu não copiei, aí faltou. Então faltou o que aqui, ó? Ó, observe que eu estou debugando, tá? Se você estiver usando o Visual Studio 2022, você consegue fazer isso. Você escreve e depois você clica nesse carinha aqui, ele já atualiza lá. Então vamos lá, ó, mt ponto. E aí eu tenho esse cara aqui é o location. O texto ele vai ser o location. E aí eu tenho que atribuir o valor para ele, obviamente, né? Ele vai ser igual. E esse location ele precisa de um ponto 3D. Ó. Se você passa o mouse aqui em cima, ele fala para você, ó, tem que ser um ponto 3D. Então, só que a gente já tem esse ponto 3D, que é esse cara aqui, ó. É o point text. Aí só dá um Ctrl C e joga ele aqui, ó. Ctrl V, tá? Aí agora a gente clica nesse carinha aqui, ó, a recarga dinâmica, ele já vai atualizar o código. A gente volta lá para o AutoCAD e executa de novo. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó, para ele tirar isso aqui, tá? Dá um Ctrl Z, beleza? E agora eu vou de novo, ó, tag blocks, dá um Enter. A escala vai ser 50, vou dar um Enter. Tá aí, ó. Agora funcionou, tá vendo? Então era a única coisa que estava de errado ali no código. Uma coisa interessante, principalmente para quem está aprendendo, e eu aprendi muito fazendo isso, é você debugar o código linha a linha para você entender o que está acontecendo. Tá? Então vamos fazer isso aqui rapidinho, vai ser rápido, prometo. Então, vou dar um Ctrl Z aqui, ó, e eu vou colocar um point break aqui no código, tá vendo? Ó? Eu venho aqui, ó. Primeira coisa que eu vou chamar é esse cara aqui. Então, aí ele vai entrar nessa rotina. E aqui, logo na primeira definição aqui, eu já vou parar aqui, ó. Vou dar um clique aqui nessa barrinha aqui que ele vai pôr um point break. E aí você volta lá para o AutoCAD. Vou colocar um point break aqui também, ó, nessa variável, nessa rotina aqui, ó. Se eu não colocar aqui, ele não para aqui, ele executa automático. Então eu vou parar ela aqui, ó. Colocar um point break aqui também. Aí eu volto lá no AutoCAD e executo o plugin, ó, tag blocks. E aí observe que ele me trouxe de volta para o código aqui, porque aí ele vai atribuir os valores. Vai apertando a tecla F10, ó. E aí ele atribui o 15 para essa variável, ó. Essa variável vale 15. Aí agora, ó, ele vai definir o valor da escala. Observe que ele está como zero aqui, ó. Agora, quando eu apertar F10, ele vai ir para essa rotina aqui, ó, obter valores, ó. Se liga, ó. Vem para cá, obter valores. E aí, ele vai definir o valor da mensagem aqui, depois ele vai definir, vai mandar esse comando aqui, ó, get double. Na hora que eu apertar F10 aqui, ele vai mandar a gente pro AutoCAD de volta, ó, que ele vai get double, obter um valor double, né? Eu vou dar um F10, ó, F10, levou pro AutoCAD, ó, beleza? Aí eu vou digitar o valor, 50, vou dar um Enter. Quando eu der um Enter, ele vai voltar a gente pro código novamente, ó. Voltou a gente pro código. E agora, quando você passa o mouse aqui em cima desse PDR, ó, olha o retorno que ele trouxe. Ó. Ele trouxe o status ok e trouxe o valor aqui na frente, ó, 50, que foi o que a gente digitou lá. Tá vendo? Então aqui no if, ó, ele vai entender o quê? Ele vai checar o status. Se o status for ok, ele vai entrar aqui para dentro. E aí a gente vai dar um F10, ó. Observe que ele entrou aqui, ó. Como foi ok, ele entrou. E aí ele vai retornar o valor. O valor é quanto? Ó, 50.
Aí na hora que eu der um F10, ele vai voltar lá para cima para o código de novo, ó, para a variável, ó. Na verdade ele vem para o end function aqui, né, primeiro, e depois vem aqui para cima. Observe que agora o SC, ó, na verdade eu preciso passar ele, né, F10, ó, agora o FC, ó, vale 50. E aí ele vai começar a ir para o código, ó, a transação, definição dos filtros que a gente fez aqui. Aqui, ó, o filtro ainda, aqui ele vai selecionar tudo, ó, select all, aplicando esse filtro, tá certo? Ele vai selecionar tudo aplicando esse filtro. Depois, agora eu já tenho uma seleção aqui, ó, a seleção tá ok, e trouxe uma porrada de coisa aqui, ó, um monte de coisa. E aí o que ele vai fazer? Ele vai testar, se é ok, depois vai criar uma selection set, e depois vai entrar num laço aqui, um for each, vai percorrer cada objeto dessa seleção. E aí, ele vai fazer isso para o primeiro bloco, vai percorrer todo o código, ó. Beleza? Next. Agora, quando ele bateu no next, ele foi para o próximo objeto, próximo bloco já. E aí vai passar pelo próximo. Aí no next aqui ele vai para o próximo bloco e assim vai, até acabar o código. Agora eu quero acabar já ele completar. Eu vou dar um pause aqui, ó. Vou colocar um point break aqui e vou apertar F5. Quando eu apertar F5, ele vai executar tudo até o próximo point break que eu coloquei, ó. Então eu vou dar um F5, então ele já pulou todo o laço, tá? E agora ele vem para o transcommit. E o transcommit, o que ele faz? Ele confirma que todas as alterações que eu fiz aqui deve ser realmente feita no banco de dados. É isso que esse transcommit faz, tá bom? E eu vou dar um F10, e aí ele vem para o end if, vem para o end using, end sub, e acabou. Fez tudo que a gente tinha que fazer, certo? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Eu espero que ajudem vocês aí. E se vocês gostaram, deixa aquele joinha aí. Compartilhe aí com algum colega que goste de AutoCAD, que queira aprender como programar para o AutoCAD e aprender a fazer os trabalhos muito mais rápido. Beleza? Então fica assim e até a próxima. Senta o dedo no like aí, gente, para ajudar a gente. Valeu, obrigado, até mais.